Estamos de volta para o segundo bloco do Gazeta Entrevista e agora nós vamos receber aqui a secretária de Assistência Social de Rio Branco, Sueli Araújo, e também o secretário da parte administrativa da Prefeitura, Jonathan Santiago, e nós vamos falar de um assunto que chamou a atenção nos últimos dias, inclusive até rendeu uma entrevista coletiva aqui dos nossos secretários para falar sobre a questão do projeto Recomeço. Nós tivemos aí uma denúncia do vereador Fábio Araújo, onde ele foi até um galpão e disse que encontrou 7 mil itens que estavam lá e alguns estavam estragados e questionou a prefeitura porque esse material não foi entregue às famílias, já que muita gente reclamava que não tinha recebido. Então nós vamos receber aqui os dois secretários e agora eles vão explicar para a gente o que realmente aconteceu, né? Porque podemos conversar pela secretária ou para você, Jonathan, perguntar o seguinte, por que esse material não foi entregue? Acho que a pergunta central é essa. Tá. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos que estão nos vendo e ouvindo, né? Agradecemos a oportunidade de estar aqui. Nós temos que cumprir alguns princípios, alguns ditames legais, né? Por que os bens não foram entregues? Nós tivemos alguns fatores, né? Primeiro tivemos alagação, março, abril, nós ficamos um período aí fazendo aquele atendimento humanitário inicial e depois que iniciamos os processos de aquisição desses bens, né? Embora tenha sido uma dispensa de licitação, mas ela tem o seu trâmite, né? Fizemos aí para todos um quantitativo desses atacados, não vou dizer o nome deles aqui, mas atacados de todo o Brasil, né? Que pudessem vender com um preço mais próximo do preço de fábrica. E assim foi feito. Então isso teve uma demora. Nós concluímos aí 23 de outubro, né, para fazer nos 30 dias subsequentes a entrega. Mas algumas empresas alegaram que por conta das secas dos rios da Amazônia não tinham como vir produtos que vinham de Manaus. E tudo bem, justificaram, está no processo, né, que essas justificativas não tem problema nenhum, é compreensível, né? E aí algumas dessas empresas só foram nos entregar alguns produtos no início já de dezembro, botija de gás, os ventiladores, parte dos fogões. Então houve realmente uma demora, né? Entendemos que parte dessa demora é justificável das empresas, mas mesmo assim o município foi estabelecendo as entregas. E existia, que a Sueli a secretária pode passar melhores detalhes, os critérios das pessoas beneficiadas. Mas então houve essa demora, foi assim, um primeiro quesito, né, que houve com que nós não conseguimos entregar todos os itens. Depois, quando o prefeito encerra dia 21, que também foi outra situação levantada, o município tem o seu ano contábil, que vai de 21, né, ele encerra 21 de dezembro daquele ano, no caso 22 de dezembro, e vai até 24 de janeiro. Então, o nosso ano contábil, o município, está fechado, né, o orçamento, o financeiro, o município hoje está aguardando a abertura do orçamento. Tá? Hoje os contadores estão concluindo, né, para fazer a prestação de conta com os órgãos fiscalizadores. Então o município fecha 22 de dezembro e abre dia 24 de janeiro. Então houve a necessidade de fechar para que nós pudéssemos fazer a prestação de conta, o balanço de tudo do município, né? Quando eu digo de tudo, não só o programa Recomeço, mas folha de pagamento, fornecedor, então fechamento contábil do município. Então por isso nós tivemos que encerrar o ano de 2021. E aí veio, para retomar em 2024, aí veio uma vedação, que é uma dúvida nossa, né, dentro dos jurídicos da Prefeitura Municipal de Rio Branco, da vedação que se tem no artigo 73 da lei eleitoral, né, a lei 9504 de 97, o artigo 10º, o artigo 73, parágrafo 10º, que veda a administração pública no ano, não é 3 meses antes, não é 6 meses antes, é no ano eleitoral, no ano de eleição, né? No caso a eleição municipal, a distribuição gratuita de quaisquer bens. E aí surgiu essa dúvida, né? Ele dá exceção no caso de calamidades. Foi uma calamidade, sim, mas de 23 e não 24. Então surgiu essa dúvida, a gente entendeu por bem. Após esse retorno, nós estamos concluindo, inclusive ontem, com as assessorias, vamos agora na segunda-feira sentar com o Procurador-Geral para encaminhar essa petição ao TRE, né, a Corte Eleitoral, para que eles nos dê essa certeza de que a gente pode permanecer com a distribuição desses bens sem incidir em nenhum risco de violação da lei eleitoral. Secretária, eu queria saber da senhora o seguinte, aquele material que está lá no galpão
já existe a relação das famílias que vão receber, aquilo ali não é sobra? Não, é exatamente isso que o nosso secretário estava falando. Nós tivemos várias situações que levaram para que a gente não finalizasse essas entregas, né? Inclusive, eu já tive aqui uma outra oportunidade explicando quais são os requisitos, como foi feito esse mapeamento com os cadastrados, quem estava nas escolas, quem estava no parque de exposição. A outra parte que nós fomos, de acordo com a orientação da Defesa Civil, de casa em casa, para fazer o mapeamento de quem nem passou pelo parque de exposição e nem pelas escolas. Então, não é sobra. A gente só está fazendo uma consulta para ter a legalidade da continuação das entregas. Então, aqueles 7.000 itens já tem as pessoas certinho. Não são 7.000 itens, eu quero deixar claro isso também, tá? Então, assim, a gente fica sempre falando em relação a números, quando a gente fala que são mais de 17.000 itens entregues e que naquele momento já tinha sido entregue mais de 17.000 itens, é porque a gente também contabilizou com o que a Defesa Civil entregou para a gente repassar. Os kits de cama, os colchões, que não estavam inseridos naquele processo, naquele momento. Então, hoje o que nós temos lá é um pouco mais de 4.000 itens, que também tem que ficar claro que são travesseiros, que são colchões, não é mais, né, esse tanto de geladeira, esse tanto de bens. Mas tem geladeiras, eu vi lá na imagem do vereador, tem camas, sim, armários. E assim, o que tem lá hoje já tem o cadastro das famílias, né? A gente já tem esse levantamento, a gente já tem para quem vai receber esses móveis, que é como eu digo para vocês, não é que sobrou. É que, de fato, a gente teve aí empecilhos no meio do caminho em relação a essas entregas. 10 dias, né, já finalizando o ano, a gente ainda estava recebendo esses móveis. 2.000 ventiladores, 2.000 fogões. Então, para a gente não tratar o bem público de forma ilegal e nem aleatório, já que a gente trabalha com a legalidade, com a transparência, a gente mantém os requisitos e mantém essas pessoas que foram cadastradas. É importante a gente bater nessa tecla. A assistência social, ela trabalha com requisitos. E cada vez que a gente vai fazer uma entrega, a gente tem um perfil socioeconômico, a gente tem um perfil de assistência para que esse beneficiado seja realmente o perfil de assistência. Ele também denunciou que alguns itens estavam estragados pela ação da chuva. Isso realmente, houve essa perda? Daqui a parte. Foi justamente o que eu pedi ao nosso assessor de comunicação, né, a convocação da imprensa, né? Não fiquei rebatendo em redes sociais, né? Porque a rede social, eu entendo que surge o fenômeno das fake news, né? E aqui não, nós estamos, as pessoas que estão agora, nesse momento agora nos vendo, entende que isso aqui realmente uma posição da municipalidade. Não será que isso é verdade? Será que não é? Será que essa notícia é falsa? Será que essa informação é verdadeira ou não é? Então aqui a gente entende que ela é verdadeira. Então foi o motivo que a gente pediu, que justamente quando o vereador nos notificou, ele nos oficiou pedindo informações no prazo de 5 dias, que na verdade nós temos o prazo maior, mas como nós já estamos aí finalizando, era possível fazer essa informação, o qual nós iríamos e vamos, né, fazendo esse fechamento, que estamos já nessa fase de hoje, amanhã concluímos do que entregou, quem recebeu, o que é que tem de sobra ainda, essa sobra aqui entre aspas, né, como já bem explicado, vamos encaminhar ao Ministério Público, Tribunal de Contas, bem como a Câmara de Vereadores, por ser aí o representante do Poder Legislativo, aos vereadores. Mas quando ele vai a público, através das redes sociais, e diz que estão apodrecendo. Então, isso é uma falácia. Então, esta foi a minha preocupação, para que as pessoas não achem, né, que quando ele foi lá, e se nós não viéssemos rebater na imprensa, que eu entendo que é o foro adequado, não nas redes sociais, não tinha apodrecendo. Então, nós tivemos ano passado, quando os colchões chegaram, o vendaval arrancou algumas telhas, 6, 8 telhas, choveu, molhou 10 colchões. Os colchões, quando vêm de fábrica, eles vêm num plástico. Desses colchões que molharam, 2 colchões, no universo de 4.000 colchões. Vazou naquele plástico que vem nele de fábrica, molhou. A gente encostou, ele está lá, reservado para fazer depois uma limpeza a seco e ser utilizado. Mas ele está lá nesse primeiro momento. No manuseio das entregas, embarca nos caminhões, quebraram o estrado, não quebraram o estrado de 5 camas. E uma porta de armário, é o que tem danificado. E um vidro de um fogão, que a pessoa apoiou a mão em cima, na hora que foi embarcar, quebrou aquele vidro. Pronto.
É isso que tem danificado. Então, quando coloca que os bens estão apodrecendo, parece me dar a impressão que tudo está lá estragado, quando na verdade não é. Então, tem que ter a responsabilidade para passar a informação para a sociedade. Então, traz a revolta da sociedade. Eu vi, acompanhei alguns comentários, parecia que isso estava se estragando, o município estava sendo negligente. Quando esse galpão é acondicionado bens do programa Recomeço, bens da Secretaria de Saúde e bens da Defesa Civil. Então tem vários bens que são contabilizados, que estão ali inseridos naquele galpão. E se o senhor me permite ainda, Claro, eu acho que o que vale acrescentar é que esses móveis estavam separados, cobertos por lona, que foi retirada pelo vereador e que a gente entrou em contato com as empresas e vai haver a troca, né? Então, assim, nesses, por exemplo, que molharam, né, a gente já entrou em contato com a empresa e eles vão fazer a troca. Então, não tem nada estragando, não tem nada jogado, não tem nada que vai apodrecer e nem que vai sofrer qualquer tipo de dano. A gente separou o que, por alguma, né, ou transporte ou alguma situação ali, teve algum dano em relação ao material, mas que não vai ficar perdido, não. Me fala uma coisa, você está me dizendo o seguinte, se houver mesmo se vocês, por força de lei, não puderem fazer a entrega em 2024, como é que fica a situação das famílias e também desses produtos? Os produtos vão ficar condicionados, né? Isso, eles vão ficar lá, vai ser guardado, condicionado, reservado, não tem nenhum motivo de utilização. Mas esperamos que não tenha, não estamos torcendo que tenha, pelo contrário, esperamos que não tenha nenhum tipo de alagação, de enchente, como foi nas proporções que se teve no ano de 2023. Né? Mas caso tenha, aí sim, a lei também traz uma exceção. Né? O próprio parágrafo 10 do artigo 73 da lei eleitoral, ela traz a exceção. No caso de calamidade, é possível utilizar. Aí nós temos aí esse momento agora de 2024. Digamos que viesse uma alagação, a gente poderia sim utilizar esses bens. Mas tem que se entregar para as mesmas famílias que estão cadastradas, né? Também, ou a outras famílias que possam, né, vir estar. Então é importante frisar, para que todos possam entender, assim, como a Suelen colocou, a secretária narrou que existem quesitos, existem critérios para receber. Portanto, a gente veio a vice-prefeita foi vítima da alagação. Você entrou na casa dela 1,10 m, ela perdeu tudo, né? Todos os bens. Não vamos falar desse requisito, então, vamos só dar um intervalo? Perfeito. Vamos dar um intervalo e voltar a gente fala sobre quem deve receber, quem pode receber. A gente volta rapidinho, aguenta aí que já a gente está de volta.